Meus amados, vamos abrir então a palavra de Deus na carta do apóstolo, que eu não sei o nome dele, provavelmente é um apóstolo, mas Hebreus. Vocês pensavam que eu ia falar apóstolo Paulo, né? Carta aos Hebreus. Até hoje é uma incógnita, não se pode afirmar com segurança quem é o autor. Capítulo 6, versos 4 a 8. Hebreus, capítulo 6, 4 a 8. Está escrito o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu quero tratar com vocês nesta manhã sobre o tema o perigo da apostasia. O perigo da apostasia. Eu preciso reconhecer, irmãos, que este texto é o texto mais difícil de interpretar da carta aos Hebreus. Eu preciso reconhecer que este texto talvez seja o texto mais difícil do Novo Testamento. Eu preciso ainda reconhecer que ao longo da história da igreja, houve muitos debates sobre o verdadeiro significado desta passagem. E eu preciso ainda dizer que não há um consenso entre os crentes, os evangélicos, ao longo da história da igreja, sobre o verdadeiro sentido e significado desta passagem. O autor aos Hebreus, depois de exortar a igreja sobre o perigo da negligência espiritual, e ele faz isso no capítulo 5, verso 12, dizendo que aqueles irmãos deviam ser mestres e ainda estavam bebendo leite, deviam ensinar aos outros quando estavam aprendendo. Agora passa a tratar de um assunto mais grave, mais solene, que é o problema e o perigo da apostasia. O contexto aqui é que esta carta está sendo escrita para a igreja cristã, composta de judeus, que, convertidos a Cristo, deixaram o judaísmo e fizeram parte da igreja. Mas em virtude da perseguição que estava se levantando contra os cristãos, alguns deles perdendo seus bens, suas casas, suas propriedades, alguns enfrentando a morte, com medo dessa perseguição ou para fugir dela, alguns membros da igreja cristã estavam de malas prontas de volta para o judaísmo, abandonando a fé cristã, voltando as costas para Jesus. E desta maneira, o autor aos Hebreus entra com este assunto, advertindo a igreja acerca deste real, terrível perigo da apostasia. O autor já tratou dessa matéria no capítulo 3, versos 12 a 19, quando ele descreve a questão da apostasia, naquele texto, quando ele diz no verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E ele começa a descrever até o verso 19, a caminhada daquele povo de Israel pelo deserto, a dureza do seu coração,
e eles foram desobedientes. No verso 19 ele diz: vemos, pois, que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Ele volta a tratar deste assunto no capítulo 10, você pode conferir comigo, versos 26 a 31. Ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento dos outros testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E ele diz no verso 31, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. A grande questão, meus irmãos, é o seguinte: será que esse texto está dizendo que uma pessoa salva pode cair e não ser mais recuperada e perder a salvação? Será que esse texto está nos ensinando que uma pessoa regenerada, selada com o Espírito Santo da promessa, justificada pela fé, habitada pelo Espírito Santo, segura nas mãos de Cristo, escondida com Cristo em Deus nas regiões celestes, batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, perder eternamente? Isso é possível? Pode alguém que foi adotado na família de Deus ser lançado para fora? Pode alguém ser filho de Deus de manhã e tornar-se filho do diabo à noite? De manhã está indo para o céu e à noite ir para o inferno? Pode isso acontecer? Pode alguém arrebatar alguém das mãos de Cristo, uma ovelha de Cristo, vir a perecer e perecer eternamente? Pode alguém que recebeu a vida eterna sofrer condenação eterna? Será que essa passagem de Hebreus 6, 4 a 8 está deitando por terra esta magna doutrina da perseverança dos santos, da segurança dos salvos, da certeza da vida eterna? E a conclusão que nós chegamos é que não, absolutamente não. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não está contra a Bíblia. Nós aqui precisamos fazer uma distinção muito singela e ao mesmo tempo profunda. É a distinção entre um membro da igreja visível daquele que é membro da igreja invisível. Daquele que apenas entrou para a igreja visível, recebeu os sacramentos, professou a sua fé, pareceu ser um salvo, mas na verdade nunca nasceu de novo. Nunca foi alcançado pela graça. Manteve as aparências. Aprendeu o cacuete de crente, os clichês de crente, falou como crente, pareceu crente, frequentou a igreja como crente, mas nunca nasceu de novo. Até mesmo exerceu o ministério, ocupou posição de liderança na igreja, mas nunca foi salvo. Então, é muito importante entender isso. O texto não está tratando de gente salva, que caiu e se perdeu eternamente. O texto está dizendo de pessoas que fizeram, ou que fazem parte da igreja visível, que caíram e nunca mais vão ser recuperadas. Posso citar Judas Iscariotes, era apóstolo, era líder, mas não era convertido. Eu posso citar Demas, que foi cooperador do apóstolo Paulo, e abandonou a fé. Eu posso citar Simão, o mágico, que foi batizado e tornou-se membro da igreja, mas estava infiel de amargura. Eu posso lembrar a vocês a fala do apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 19. Saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fosse, teriam permanecido.
Então, quando você vê alguém apostatando da fé, saindo da igreja, virando as costas para Jesus e se perdendo, você não deve botar em dúvida a doutrina da perseverança dos santos, da segurança da salvação. Você deve botar em xeque a verdadeira conversão dessa pessoa. Então, olhando para o texto, vamos tirar daqui algumas lições. Primeiro, a quem o autor se refere nesta passagem, dos versículos 4 a 8, que diz aí, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. O contexto aqui é importante entender. Está tratando de algumas pessoas que eram membros da igreja cristã, que por causa da perseguição, estão voltando para o judaísmo, estão abandonando a sua fé, estão abandonando o seu Senhor, estão virando as costas para Jesus, estão fechando atrás deles a porta da graça. É dessas pessoas que o texto está falando. Mas será que o autor faz distinção entre essas pessoas e os salvos, que faziam parte da igreja? Sim, ele faz essa distinção, se não vejamos. Confira comigo aí no capítulo 6 mesmo, o versículo seguinte. Olha o versículo 9, 6, 9. Você pode ler comigo o 6, 9. Vamos juntos? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, note que ele coloca um adversativo, um contraste. Agora ele está se dirigindo à igreja, não aos apóstatas. E ele está dizendo o seguinte, que quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação. Então ele faz uma distinção entre apóstatas que estão na igreja, mas não são convertidos, daqueles que estão na igreja e são convertidos. Se vocês olharem, essa mesma expressão é usada lá no capítulo 10, porque ele está descrevendo no capítulo 10 também o mesmo problema. Você pode perceber isso lá no versículo 38, e eu chamo a sua atenção para lermos os 10, 38 e 39. Vamos juntos? Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Agora olha o 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então note vocês uma coisa, ele está admitindo que dentro da igreja visível, existem pessoas salvas e pessoas não salvas. Dentro da igreja aqui, tem pessoas que nasceram de novo e pessoas que não nasceram. O pastor Arival não tem capacidade, nem o conselho desta igreja, ao examinar um membro para batismo e profissão de fé, identificar verdadeiramente quem é salvo e quem não é. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,19, só Deus conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem. Aqueles que são membros da igreja, mas não nasceram de novo, que receberam o batismo, mas não o batismo do Espírito Santo, que foram colocados no rol de membros da igreja de Pinheiros, mas o nome dela não está no livro da vida. Estas pessoas podem, num dado momento, por circunstâncias, por situações pessoais, virem a virar as costas para Jesus, a abandonar o Evangelho e rejeitar a Cristo e pisar a graça de Deus e zombar do sacrifício de Cristo. Então é sobre esse assunto que o autor aos Hebreus está tratando aqui. Então preste bem atenção. É diferente a queda de um apóstata e a queda de um crente. Quando um crente cai, e um crente pode cair, não deve cair, mas pode cair. Quando um crente cai, ele se levanta. Ele se arrepende. Ele confessa o seu pecado. Ele abandona o seu pecado e ele é restaurado. Quando um crente peca, ele não tem prazer no pecado. Ele fica angustiado, ele fica aflito, ele fica desesperado, até que ele volte à comunhão com Deus, ele não tem paz.
Mas quando um apóstata, que parecia ser um crente, que tinha nome de crente, clichê de crente, que tinha cacuete de crente, ele vira as costas, não tem como ser recuperado por uma razão muito simples. Ele nunca vai demonstrar quebrantamento, arrependimento, desejo de voltar-se. Então essa é a grande diferença, por exemplo, entre Judas e Pedro. Um traz Jesus, outro nega Jesus. Um enforca-se e vai para o inferno, outro se arrepende e é restaurado por Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, esse texto de Hebreus 6, 4 a 8, não está falando de gente salva, pois o autor aos Hebreus, quando se refere aos salvos, ele se refere de outra forma, conforme você leu comigo no capítulo 6, versículo 9, e no capítulo 10, verso 39. Mas vamos ao segundo ponto desse texto. Qual o significado dessas experiências descritas nos versos 4 e 5? Foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Se você observar, todas as experiências são descritas no capítulo 3, versículo 12 a 19. E mais detalhadamente, eu peço a você, visto que o assunto é um assunto polêmico, eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência aí e acompanhe a leitura desse texto. 1 Coríntios capítulo 11. Todas essas experiências foram vividas pelo povo lá nesse capítulo 11. Então eu gosto, capítulo 10, melhor dizendo, de 1 Coríntios, versículos de 1 a 11. Então vamos ler com muita atenção esse texto, para você perceber que essas experiências aqui foram vividas por aquele povo lá. Vamos comigo, capítulo 10, versos de 1 a 11, todos juntos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então preste bem atenção, meu amado irmão, que ele está descrevendo que este povo que caminhou pelo deserto experimentou todos esses fatos aí descritos, mas que a maioria deles pereceu no deserto, porque pecou, porque se rebelou, porque se idolatrou, porque se prostituiu, porque se tornou amargo, porque se tornou rebelde a Deus, e pereceram. O que o texto está mostrando é que quando esses membros da igreja, para quem ele manda essa carta, estão considerando abandonar Cristo, a quem haviam professado um dia, por medo da perseguição, e voltando para o judaísmo, ao voltar para o judaísmo, eles estavam negando a Cristo, a única fonte da vida e da salvação. E você encontra diversas vezes Jesus Cristo tratando disso. Por exemplo, ele diz lá em João capítulo 17, versículo 12, que todos esses foram salvos, exceto o filho da perdição. Então é possível alguém estar na igreja e não ser membro da verdadeira igreja, cujos nomes estão arrolados no céu. Agora, vamos olhar um outro aspecto. Por que é impossível renovar essas pessoas que caíram para arrependimento? Por que é impossível? O texto responde:
porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Segundo, porque estão expondo o Filho de Deus à ignomínia. E aqui ele ilustra, no final, com uma figura muito simplória, muito simples, muito singela, muito comum. Você tem duas terras. Você tem a chuva sobre ambas as terras. Uma terra produz semente boa, produtiva, saudável, nutritiva. A outra terra produz ervas, abrolhos, espinhos. A mesma chuva caiu sobre ambas. Numa produziu fruto, noutra produziu espinhos e abrolhos. A mesma pessoa que vem para o culto, que escuta o mesmo sermão, que canta os mesmos hinos, que escuta as mesmas orações, que lê a mesma Bíblia. A mesma pessoa que entrou aqui no mesmo culto, na mesma circunstância, uma será a terra que vai produzir fruto, a outra vai produzir espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Aí você vai perceber que algumas pessoas tentaram remediar o texto ao longo da história, para tentar dar uma aliviada no texto, porque é muito pesado, está escrito aí, olha comigo por favor, Hebreus capítulo 6, é pesado, o termo lá é pesadíssimo, está escrito assim, versículo de número 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Como é que aconteceu? Erasmo de Roterdã, olhando esse texto, disse não, nós devíamos traduzir a palavra impossível por difícil. Dá uma maciada. Então é muito difícil renovar aquele que caiu para arrependimento. Ambrósio e Tomás de Aquino olhou juntamente com Bengel, disse o seguinte, bom, na verdade nós devíamos pensar o seguinte, é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Aí vem West e disse, não, isso é apenas um caso hipotético, isso não é que pode acontecer não, isso é uma hipótese. Isso não vai acontecer, apenas hipotético. Mas F.F. Bruce, um comentarista cristão, diz o seguinte, não, o texto é categórico em dizer que o autor está nessa passagem fazendo uma advertência real contra um perigo real. Perigo real. E o nosso irmão Calvino, olhando esse texto, diz, nós temos que entender uma coisa, que esse pecado aqui não é um pecado comum, o pecado da apostasia. Como o pecado do adultério, do roubo, da maledicência. Porque quando você comete um pecado, por mais grave que seja, é possível que um salvo cometa um pecado desse. Davi era um homem salvo, e adulterou, e mandou matar. Mas se arrependeu, e foi restaurado. Pedro negou Jesus, e foi restaurado. Então, quando um crente cai num pecado, ele pode correr, e esse texto mesmo nos ensina isso, você pode conferir comigo, por favor, capítulo 4, verso 16, olha aí, ele diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, mesmo que você esteja passando por uma crise, ou teve uma queda moral, ou teve um problema grave, um pecado grave, você pode correr para os braços do sumo sacerdote e encontrar nele perdão, restauração, recuperação da sua vida, mas isso não vai acontecer jamais com o apóstata. Então, uma coisa é um crente cair, outra coisa é apostasia. Então, deixa eu dizer claro, um crente salvo nunca apostata. É impossível um salvo apostatar. A apostasia dá-se quando alguém parece ser salvo, se considera como salvo, se diz salvo, se diz membro da igreja, se diz líder da igreja, se diz alguém importante na igreja, e mesmo assim nunca nasceu de novo. Esse é o apóstata. Esse é o apóstata. Não tem recuperação para ele. Stuart Olyott, que é um comentarista bíblico, aplicando essa passagem, ele diz o seguinte, é fácil você entender isso olhando para a parábola do semeador.
Diz a Bíblia que parte da semente caiu no meio do espinheiro, outra parte caiu no meio da terra pedregosa. As sementes brotaram, as sementes floresceram, ficaram bonitas, viçosas. Para um espectador comum, olhava e jamais podia dizer que aquela semente, tão viçosa, tão bela, tão luxuriante, não iria produzir fruto. Você olha para pessoas que vêm para a igreja e são pessoas maravilhosas, são pessoas encantadoras, são pessoas que cantam bonito, que oram bonito, que pregam bonito, que fazem o trabalho até de uma maneira tão linda, que ajudam as pessoas, e você não pode identificar, você, eu, não podemos identificar quem é um apóstolo e quem é um salvo. Somente o Senhor conhece os que são seus. Agora, preste bem atenção nisso. Qual é a evidência de que uma pessoa verdadeiramente é salva? Não é apenas uma profissão de fé ortodoxa. Não é. Porque eu posso lhes garantir que o diabo poderia subscrever as grandes confissões de fé e catecismos ortodoxos. Sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então o diabo é muito mais ortodoxo do que os teólogos liberais. Ele não está salvo. A prova de que você é um salvo é se você persevera na fé. Persevera na fé. É perseverança. Então, a passagem que nós estamos lendo não está negando a doutrina da segurança da salvação. Nós não cremos em que uma pessoa salva perca a salvação. A Bíblia não ensina isso. Esse texto não ensina isso. Esse texto não está negando a gloriosa doutrina chamada perseverança dos santos. Não está. Absolutamente não está. Mas por que essas pessoas não podem ser recuperadas então? Por uma razão muito simples. Nunca haverá no coração delas arrependimento para a vida. Elas caem, e elas continuam caídas, e elas não querem se levantar, e elas não demonstram nenhum sinal de arrependimento, e elas não demonstram nenhuma vontade de se voltar para Deus. O coração dela está endurecido. Ela não volta por isso, não tem sinal de arrependimento. A despeito da chuva cair no solo do seu coração, o que vai produzir ali vai ser espinhos, cardos e abrolhos, e não frutos dignos para a glória de Deus. Então você encontrou isso na parábola do semeador, você encontra isso no sermão de Jesus Cristo, o sermão chamado do monte, quando ele termina o sermão dizendo que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, profissão de fé ortodoxa. Senhor, Senhor, profissão de fé fervorosa. Porventura não profetizamos em teu nome? Porventura não fizemos milagres em teu nome? Porventura não expulsamos demônios em teu nome? É verdade, fizeram tudo isso. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Você pega, por exemplo, Marcos 3, 29, Jesus fala de um pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro, é réu de pecado eterno. Por quê? Porque nunca houve neste coração arrependimento, quebrantamento, atribui o que é de Deus ao próprio diabo. 1 de João 5,16, João fala daquele pecado para a morte, pelo qual você não precisa nem orar, porque é o pecado da apostasia. Atos 8, 19 a 13, 9 a 13, fala de Simão mágico, que embora recebido na igreja, não era convertido. 1 Timóteo 4,1 fala dos últimos dias, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem doutrinas de demônios. Alguém que um dia professou a fé, que creu, foi recebido na igreja, que de repente vira as costas e crê em doutrina de demônios.
Está escrito ainda, diz a Escritura, lá em 2 Pedro 2, 20, 22, daqueles que foram, que retrocederam e voltaram, numa linguagem até muito pesada, o cão voltou ao seu vômito. E João conclui assim: saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, preste bem atenção, qual é o sentido dessa expressão caíram? Obviamente, não é aquele tipo de queda de um crente. Crente cai, irmãos, infelizmente cai. E você sabe o que é isso. Mas quando um crente cai, a Bíblia diz o seguinte: aquele que confessar seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. E a Bíblia nos informa isso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz que nós temos um grande sumo sacerdote, nós podemos correr para Ele, e Ele é cheio de graça e de misericórdia, nos acolhe, nos perdoa e nos restaura. Esse pecado, a pessoa não pode se levantar. Primeiro, porque nunca foi convertida. Segundo, porque nunca houve arrependimento no seu coração. Portanto, a apostasia não é queda temporal. A apostasia é queda definitiva. Não é imaturidade espiritual, é rebelião consumada. Rebelião consumada. Então, a única evidência, irmão, preste bem atenção nisso, se você é salvo mesmo, é se você persevera até o fim. Até o fim. Esse tem a vida eterna, esse tem a evidência de que é salvo. Porque é impossível renovar? Porque de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus. Segundo, porque essas pessoas de novo estão expondo o Filho de Deus à ignomínia. Preste atenção nisso. Essas pessoas eram judias, se converteram a Cristo. Agora estão deixando Cristo, se converteram, entre aspas, essas apóstatas. Agora estão virando as costas para Jesus. E dizendo o seguinte: o sacrifício que Ele fez na cruz não valeu nada. Eu não creio mais nisso. Eu não creio mais na obra expiatória dEle. Eu estou voltando para o judaísmo. Eu não quero mais esse Cristo. Eu estou abandonando esse Cristo. Estou abandonando esse evangelho. Estou abandonando essa graça. Eu estou voltando lá para o meu passado. Não tem como voltar. Por quê? Porque essas pessoas jamais vão demonstrar qualquer sinal de arrependimento. E o texto termina, e eu queria que você lesse comigo de novo, nessa figura tão vívida, que ele descreve para nós nos versículos 7 e 8. Você pode ler o 7 e 8 comigo? Vamos juntos? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora preste atenção, que esta chuva cai de que maneira? Frequentemente. Frequentemente. Assim é o coração do homem. Um ouve a palavra e produz frutos, bons frutos. O outro ouve a mesma palavra e produz espinhos e abrolhos. Um abraça o evangelho e persevera até o fim. O outro acolhe-o por um momento, por um tempo, e depois vira as costas e apostata. Como só Deus conhece os que são seus, a advertência é para você e para mim. Que Deus nos dê um coração quebrantado. Que Deus nos livre da apostasia. Amém.